Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Vocês podem chamar de Lúcia, Saeki, tanto faz. Hoje eu estou finalizando as Main Six com a Rainbow Dash, a Harriet e a Fluttershy. Estou começando pela Rainbow Dash, como eu disse no último vídeo, eu estou falando em ordem de quem apareceu no desenho. Primeiro foi a Rainbow Dash, depois a Harriet e por fim a Fluttershy. Bom, a Rainbow Dash foi bem desafiante fazer porque o cabelo dela é um arco-íris. Então eu tive que colocar muitas camadas, muitas coisas pra fazer o rostinho dela. E o rostinho não, o cabelo dela. Mas acredito que eu tenha conseguido fazer algo bonito. Não foi a minha favorita, eu acho que de todos os Main Six ela foi a minha menos favorita. Mas ela existe, né? Não tem muito o que falar. Infelizmente, foi o que deu pra fazer. Mas eu até que gostei um pouquinho. Não tanto quanto as outras, mas um pouquinho sim, eu gostei. E, inclusive, eu só quero comentar que eu fiz ela com vitiligo, mas porque eu acho muito interessante a ideia da Rainbow Dash ter vitiligo e o vitiligo dela parecer pequenas nuvens, terem formato de nuvens. Obviamente não tem como eu fazer isso, não tá assim com os meus contrapersonados que eu tenho, pelo menos. Então eu só fico com a ideia na cabeça mesmo, mas eu gosto muito desse headcanon, ou não sei qual seria o termo correto, mas é o que eu realmente acho interessante. E acredito que combinaria muito com ela e ficaria realmente muito estiloso. Ela é uma pessoa bem estilosa. Tanto que ela mesma fala, sempre sendo uma personagem radical e estilosa. E aproveitando isso, vou falar um pouquinho sobre a personagem Rainbow Dash. A primeira aparição dela é quando a Twilight vai conferir o tempo, como é que o tempo tá, porque não podem ter nuvens no céu. E a Rainbow Dash é quem controla essa parte. Ela, como um Pegasus, ela consegue basicamente chutar as nuvens e elas se desfazem e ela controla o tempo por meio disso. Então ela tava lá nessa parte e acaba que ela ainda não fez o trabalho. A Twilight dá uma provocada pra cima dela na questão dos Wonderbolts não iriam admirar muito o que a Rainbow Dash tá fazendo, já que eles iriam ver uma Pegasus que não conseguiu nem fazer um trabalho tão simples, e com essa provocação a Rainbow Dash faz tudo em 4 segundos, 5 segundos, mas foi muito rápido mesmo, que deixa até mesmo a Twilight impactada. E ela é, como dá pra perceber, ela é extremamente rápida. O foco dela mesma é a velocidade. Ela é tão rápida que ela consegue fazer um arco-íris supersônico, que é um fenômeno que ninguém consegue. No caso, até conseguem, mas é muito difícil de fazer, porque é uma velocidade absurda que você tem que ter pra conseguir fazer o arco-íris. E só ela consegue. Ela conseguiu quando era uma pequena potrinha, né? Uma pequena Pegasus, voando em uma competição, que ela, inclusive, ela participou dessa competição por causa da honra da Fluttershy. Ela tinha umas pessoas que estavam, uns garotinhos estavam fazendo bullying com a Fluttershy, e a Rainbow Dash foi lá e falou assim: não, a gente vai voar um contra o outro e ela vai vencer vocês. E ela foi lá e venceu eles. Inclusive, ela foi a personagem que desencadeou o arco-íris supersônico, que fez com que todas as outras Main Six ganhassem a Cutie Mark delas. Se não fosse pela Rainbow Dash, nenhuma delas teria a Cutie Mark. Tanto que, em uma temporada, tentam fazer com que as Main Six não consigam mais ser amigas, nunca tivessem sido amigas, nem se conhecido. E quando elas fazem isso, é por meio da Rainbow Dash. É impedindo que a Rainbow Dash fizesse o arco-íris supersônico. E realmente funciona. As meninas acabam não se conhecendo e o mundo é destruído, porque se não for pela amizade delas, não tem como salvarem o mundo de todos aqueles criminosos, aquelas pessoas ruins. Enfim, essa é a Rainbow Dash. Ela é uma personagem que está constantemente querendo
ser vista pelos Wonderbolts, como eu falei. Inclusive, ela até que consegue, em uma temporada, ela consegue fazer parte dos Wonderbolts. E é muito legal ver o sonho dela sendo realizado. É sempre bom ver o desenho focando em outras personagens que não a protagonista, porque realmente as main six são as protagonistas. Mas acaba que a Twilight tem mais protagonismo porque foi ela que iniciou tudo, né? Mas, enfim, essa é a nossa queridíssima Rainbow Dash. E agora falar um pouquinho sobre a sim que eu fiz. Eu tentei fazer ela bem colorida porque a cutie mark dela é um arco-íris, até no caso uma nuvem com arco-íris. Um raio feito de arco-íris. Inclusive, para simbolizar a nuvem, se vocês perceberem, tem muitos momentos que eu coloco cores brancas, como por exemplo o delineado dela que eu fiz branco, para representar mesmo a nuvem, para pegar essa cor da nuvem mesmo. E o resto tudo colorido, porque não é Rainbow Dash sem Rainbow, né? Então, focamos nessa parte. E eu pensei muito em colocar leal, eu acabei colocando depois, porque não existe o Rainbow Dash sem a lealdade. É literalmente o elemento da harmonia dela. Se não for pela lealdade, ela não teria relevância. No caso, ela não teria um elemento da harmonia. E ela mostra essa lealdade em muitos momentos. Tanto que quando a Twilight percebe que ela é o elemento da lealdade, é porque a Rainbow Dash preferiu não conquistar o sonho dela de fazer parte de um grupo famoso, de um grupo conhecido, para poder ajudar as amigas dela. Então, é um momento bem bonito e que mostra bastante da personagem. E, bom, é a nossa queridíssima Rainbow Dash, né? Não tem muito o que falar. E agora eu estou fazendo a Harriet. Eu queria comentar que a Harriet foi um perrengue, não porque ela é difícil de fazer, mas sim porque eu comecei a fazer ela a primeira vez e o jogo crashou, ou seja, ele fechou automaticamente. Eu acabei perdendo a personagem que eu estava fazendo, perdi tudo que eu estava colocando nela, nem lembro qual eram os conteúdos que eu coloquei nela. Eu tentei fazer o mais parecido com o que estava antes, não tá como estava antes. Se vocês quiserem ver o rostinho dela antes e o de agora, podem ver nos shorts aqui do YouTube que eu postei o vídeo do jogo crashando, porque eu estava gravando naquele momento e, gente, aí perdi uma assim tão bonitinha. Mas acredito que depois de eu ter perdido assim, não perdi tanto, porque eu acabei fazendo uma Harriet muito bonita. E vocês podem perceber que também que eu tô indo direto nos contos personalizados, e é por causa disso, porque eu já tinha montado essa parte inteira, e daí eu perdi a personagem naquele momento. Vocês vão ver depois que a parte dos traços e aspirações vão ficar vermelhos, é porque eu tentei salvar, mas depois eu descobri que não tem como eu salvar sem ter os traços e as aspirações, e eu fiquei muito triste com isso, mas vamos fazer o que, né? Aí, não tem cabelos roxos, tá? Só pra avisar. Por isso que eu não fui muito atrás do cabelo roxo. Porque se tivesse cabelo roxo também, não era nenhum que eu achei bonito. Então eu acabei deixando só esse daí, que é curtinho e é muito bonito. Ai, sei lá, eu gostei tanto, eu tô apaixonada por esse cabelo. Enfim, vamos falar um pouco sobre a Harriet antes que eu já termine a personagem inteira e não tenha falado nada. A Harriet é o elemento da harmonia, da generosidade. Ela aparece pela primeira vez quando ela está fazendo a decoração acredito que seja da prefeitura de Ponyville, e ela tá fazendo decoração e ela acaba percebendo a Twilight, e a Twilight tá com um cabelo bem estranho, porque acabou que a Rainbow Dash deixou o cabelo dela bem pra cima. Eu esqueci o termo correto, mas meio arrepiado, não sei qual seria o termo correto, mas deixou ele muito estranho. E daí, como a Harriet é da moda, ela é fashion, ela ficou, meu Deus, amiga, vem cá que eu vou te ajudar. E ela foi lá e ajudou a Twilight, mas que a Twilight não quisesse, ela só queria ir embora logo, mas acabou que ficou lá um tempinho pra ajudar a Twilight e ajudou, ficou lindíssima. Inclusive o Spike se tornou super apaixonado pela Harriet, porque a Harriet é muito bonita. E a gente descobre sobre o elemento da harmonia da Harriet, que é a generosidade, porque eles estão meio que, não em um confronto, mas sim encontraram
um monstro marinho. E esse monstro marinho se importa muito com a aparência e ele acabou perdendo metade do bigode super estiloso dele. E daí a Harriet vê isso e fica, não, meu amor, você não vai ficar sem o seu bigode super estiloso. Ela corta a própria cauda dela pra poder colocar como novo bigode do monstro marinho. E é esse momento de naturalidade, quando uma personagem que ela se importa muito com a aparência, ela é extremamente vidrada na aparência, tipo assim, mesmo um fio de cabelo fora do lugar deixa ela louca, sabe, maluca, doida. Mesmo assim, ela conseguiu sacrificar a própria cauda para poder ajudar outra pessoa. É esse momento de generosidade. E uma coisa que eu disse antes, ela é da moda. Ela tem uma boutique, ela é uma... Se ela fosse uma personagem no The Sims 4, a profissão dela seria provavelmente de designer, mas como a gente não tem algo assim, teria aquela que influencia as pessoas na questão da moda, mas na questão, tipo assim, ela vai criar novas peças e daí as pessoas vão comprar e vão se utilizar dessas peças. E, inclusive, eu coloquei querer ser mundialmente famosa por causa disso. O desejo dela é abrir uma boutique em todos os lugares, principalmente em Canterlot, que é o lugar mais hypado, vou ter que usar essa palavra, hypado, de Equestria. E é o que ela mais quer, o desejo dela é esse, de poder criar uma boutique lá. Depois ela consegue realizar os desejos. O passar das temporadas, todas as Manistics conseguem realizar os desejos delas. E eu gosto muito de ver essa evolução. Eu gosto muito de muitas coisas, eu percebi isso. Eu sempre falo, eu gosto muito, eu acho muito bonitinho. Mas, gente, não tem muito o que fazer. É realmente muito legal, muito bonitinho. Eu gosto muito de My Little Pony, eu gosto muito desses desenhos. Sempre que eu faço um desenho aqui, como The Sims 4, é porque eu gosto muito do desenho. Então, não tem como evitar falar isso. E, bom, já estou finalizando aqui a Harriet. Eu coloquei esses traços que eu acho que combina bastante com ela. E nesse momento em específico que eu vou vendo o rostinho dela, clico nessa parte de chapéus, é porque eu estava tentando lembrar o que eu tinha esquecido. Porque eu tinha tido uma ideia genial e eu acabei me esquecendo dessa ideia. E daí, só depois que eu terminei de fazer assim, eu lembrei. Na verdade, eu queria colocar um óculos nela, nessa segunda versão, pra representar ela na versão de estilista, que ela sempre tá usando um óculos pra focar mesmo nos pontos, na costura. Então, eu pensei em colocar o óculos, mas eu realmente acabei me esquecendo. E ficou desse jeito ainda, tá muito bonita, mas depois eu coloquei o óculos e deu tudo certo. Eu tive que tirar, eu acho que os anéis, por causa que estavam tendo problema com os cílios. Porque existem dois tipos de cílios, que é os cílios que dá problema com óculos e os cílios que dá problema com anéis. E acabou que eu tive que sacrificar um ou outro, e foram os anéis. Mas essa segunda versão vocês acho que não vão ver. Eu ainda não fiz a capa desse vídeo, então eu não sei se eu coloquei a Harriet com óculos ou a primeira versão dela, que é com a boina. Mas a com óculos é um óculos bem simples mesmo, é bem parecido com o dela, é a parte de cima meio quadradinha e a parte de baixo mais redonda, inclusive a parte de cima é mais esticadinha para os lados. Enfim, lindo. E agora, Fluttershy, que é a nossa última main six de todas, e a Fluttershy é o elemento da harmonia, da bondade, gentileza. Ela é apresentada pra gente enquanto tá treinando alguns passarinhos pra cantarem na apresentação da Celestia, quando no caso a Celestia iria levantar o sol, e a Fluttershy ficou cuidando dessa parte da música, que é uma música feita com animais. Aqui o remark dela tem a ver com essa questão de cuidado, de amante dos animais, vamos dizer assim. Uma assim que realmente gosta e cuida. Eu falei sim, né? Mas é uma personagem que gosta e cuida de todos os animais que tem. E às vezes ela tem medo de alguns, como por exemplo dragões grandes, mas depois ela consegue superar esse medo. E ela realmente é uma assim bem gentil, como diz o elemento dela. A gente vê o elemento dela em prática. As Mini Six estão em uma floresta e estão sofrendo alguns perigos, e principalmente
um animal, eu acho que é uma mistura de leão e outros animais, mas ele tava tentando atacar elas, mas não tava tentando atacar porque ele queria ou porque queria comer elas ou algo do tipo, não. Era realmente porque ele estava machucado. Ela não percebeu que ele estava machucado, mas ela sabia que um pouquinho de bondade pode assim ajudar outras pessoas e podem fazer elas se acalmarem. E ela foi lá e cuidou desse ser. E foi aí que a gente percebe que o elemento dela é a bondade, a gentileza. Tem outros momentos também que ela não precisa lidar com bondade, tipo assim, ela não é realmente bondosa a todo momento e uma personagem meio, às vezes, trouxa, digamos assim. Quando ela encontra um dragão, que não é um dragão bebê como Spike, ela morre de medo, mas ao ver esse dragão machucando as amigas dela, isso deixa ela bem enfurecida e ela grita com o dragão, ela se impõe pro dragão e ele realmente ele para com o que ele tá fazendo, escuta ela impõe isso, mas depois ela volta com um tom doce e bondoso dela. Então é uma personalidade muito boa e mostra que ela não é tipo assim, totalmente santa ou só meio bobinha, sabe? E eu gosto quando mostram essa segunda personalidade de um personagem que a gente às vezes pensa algo, mas também ele mostra que consegue se impor. E a Flutter sempre está andando com o Angel, ou a Angel. Eu não sei quais são os pronomes daquela criatura, porque às vezes falam a Angel e às vezes o Angel. Talvez seja erro de dublagem, não sei. Mas eles estão sempre juntos. E é muito bonitinho, porque tem umas vezes que o Angel fala umas coisas que a Fluttershy não gosta muito e fica meio desesperada, como por exemplo, acredito que seja no 4º episódio, onde a Twilight recebe um convite pro baile, eu acho que é galopante, eu não sei se é galopante, mas é um baile específico de Canterlot. E o Angel acaba roubando o convite, e daí é aí que a Fluttershy descobre sobre o convite do baile e tudo mais. Enfim, é um episódio bem engraçadinho, e sempre que ele aparece é pra causar alguma coisa, mas no final dá tudo certo, e mesmo que às vezes eu fique com um pouquinho de raiva dele, admito, ainda é um personagem, um personagem meio secundário, mas que é tranquilo e é legalzinho. Agora, falando sobre a Sin, saindo um pouquinho da Fluttershy, que acredito que eu já tenha falado a maior parte dela, sobre ela, né? Eu vou continuar falando aqui sobre a Sin. Eu coloquei algumas borboletas no cabelo dela pra representar a Cutie Mark, que é de borboletas rosas. E essa roupinha que eu coloquei, eu gostei muito, eu tava apaixonada por essa blusa. Tava lindo, mas tava me incomodando porque tava pegando a saia, tava atravessando a saia e isso me deixou muito incomodada, muito encucada, então eu decidi modificar e vocês vão vendo que eu tô tentando encontrar às vezes outra roupa ou às vezes até mesmo outra saia pra colocar no lugar, porque eu queria uma saia longa pra ela, assim como eu tentei encontrar uma pra Twilight, eu também tentei encontrar uma pra Flutter, mas essa saia me pegou e eu me apaixonei completamente por essa saia e não tem como escolher outra senão essa saia. Mas a blusinha eu tive que trocar porque tava me incomodando demais e eu não tava conseguindo gostar. Mas a blusa que eu coloquei, inclusive, eu não sei se eu curti muito. Eu acho que a única coisa que eu gostei da roupa dela foi a saia. Infelizmente foi a saia. Porque essa bota que eu coloquei também, eu coloquei depois rosa. Mas daí não tinha nada rosa na roupa dela, só o cabelo. E eu não senti que combinou muito. Depois, a questão da roupinha, né, da blusa. Eu coloquei uma blusa, vocês vão ver, mas ela fica meio presa em cima. E tem o mesmo laço, o tipo de laço que tem na saia. E eu senti que ficou muito conteúdo em cima disso. E eu fiquei um pouquinho incomodada, mas ainda assim é uma roupinha até que bonitinha. Ficou bonitinho. Não tanto quanto eu esperava, mas ficou. Essa blusa em específico, essa daí. Só que daí tá tudo muito amarrado e eu pensei, meu Deus do céu, gente, tá me incomodando. Mas foi o que deu, porque aquela outra blusa também tava atravessando o cabelo dela e eu fiquei, gente, não dá certo, não tá dando certo, essa blusa tá tudo me dando indícios pra mim não colocar ela. Enfim. Foi essa personagem, eu tô agora colocando os traços, as inspirações, mas já estamos chegando no final, então eu queria agradecer a você que ficou até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever
E é isso. Muito obrigada novamente. Beijo. Tchau, tchau.